Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a gente está aqui hoje para conversar sobre a segunda fermentação em temperatura ambiente versus a segunda fermentação em temperatura fria. É isso mesmo. E se você está assistindo essa aula do YouTube, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, faça um comentário aí para mim, coloca se você é minha aluna ou meu aluno do meu curso online Love Base, coloca a hashtag aluna ou aluno, que eu quero saber. Lembra de ativar o sininho das notificações? Por quê? Porque você vai ser avisada ou avisado que eu entrei ao vivo, que eu postei um conteúdo novo. Tá? Isso é super importante se você quiser ficar por dentro de tudo, né? Sejam todos bem-vindos! Então, vamos lá, gente. Ó, meus alunos que estão assistindo essa aula vão sair na frente. Se você tá aqui agora porque você quer uma receita de pão, pode ir embora! Essa aula não é aula de receita. Essa aula é de algo muito mais valioso do que uma receita de pão. Essa aula é sobre conhecimento, sobre panificação, com fermentação natural. Conhecimento te ajuda a fazer qualquer receita que você quiser à medida que você vai adquirindo experiência, claro, tá? Então, antes de ficar pensando em receita, pensa que você está aqui adquirindo conhecimento, se capacitando e é assim que você vai longe, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Segunda fermentação a frio versus em temperatura ambiente. Segunda fermentação, o que é isso? A segunda fermentação começa a partir da modelagem, tá? Então a gente vai falar aqui as coisas que vão ser as vantagens e desvantagens da segunda fermentação feita em temperatura ambiente ou em temperatura fria, que também é chamada de maturação, porque ela é feita na geladeira, tá bom? A gente vai falar então sobre a partir da modelagem, tá? A segunda fermentação é o tempo que a massa precisa para maturar, crescer, adquirir aroma antes de ir para o forno, beleza? Essa é a etapa da segunda fermentação. E normalmente a segunda fermentação é feita dentro de um cesto de fermentação, que pode ser um cesto improvisado, um escorredor de macarrão, um bowl forrado com pano, pode ser um baneton, né? Pode ser uma forma qualquer que você tem na sua casa, uma forma de bolo inglês, até uma forma com furo no meio, uma forma de bolo, né? Você pode maturar o seu pão dentro de uma forma, por que não, né? Ela pode acontecer também dentro de um linho, de um papel de linho, que chama couche, né? Que é um papel de linho, um pano de linho, né? E você vai fazer essa segunda fermentação no pano, né? Se você estiver fazendo uma baguete, por exemplo, ou uma ciabatta, né? Ou então você pode até fazer a segunda fermentação já direto sobre o papel siliconizado antes de ir para o forno, tá? Então são várias as formas de você fazer a segunda fermentação. O que diferencia a segunda fermentação da primeira é que a segunda fermentação acontece a partir do momento da modelagem, da finalização da modelagem da massa para ela ficar no formato que você quer antes de assar, beleza? Então vamos lá. Maturação a frio. Fermentação a frio. O que é isso? A fermentação a frio é quando a gente coloca a nossa massa modelada na geladeira. Em inglês, ela é chamada de retarded proof, tá? E ela acontece normalmente entre 4 e 8 graus Celsius, tá? Ela pode acontecer abaixo de 4 graus? Pode, mas abaixo de 4 graus a gente fala que a fermentação é bloqueada, tá? As leveduras já ficam muito lentinhas ali abaixo de 4 graus, a massa não vai crescer mais abaixo de 4 graus. E acima de 8 graus já é uma temperatura mais quente que vai fermentar a massa mais rápido, ela vai diminuir a velocidade de fermentação, mas ela vai fermentar mais rapidamente, então ela não consegue ser muito prolongada. Então, normalmente, eu gosto de fermentar as minhas massas entre 4 e 8 graus Celsius, tá? Com algumas exceções, e eu vou explicar para você essas exceções aqui também ao longo da aula, beleza? A fermentação a frio ou maturação a frio
tem suas vantagens e desvantagens, né? Ela é naturalmente mais lenta porque ela é feita numa temperatura fria, né? E as vantagens dessa fermentação são, anota aí para você não perder. Primeira, ela ajuda você a controlar as fornadas, porque ela acontece lentamente. Então você deixa a massa lá na geladeira modelada e aí você vai tirando a massa da geladeira e assando, tirando e assando, tirando e assando. E isso vai evitar que você corra o risco da massa passar do tempo de fermentação, tá bom? Então ela ajuda você a controlar as fornadas, tá? Por ser mais lenta e por ter uma temperatura extremamente controlada. Ela pode ser feita com a massa modelada, né? Por ela ser feita com a massa modelada, ela vai facilitar a sua vida também, porque na hora que você tira a massa, você só tira a massa, coloca na superfície onde vai assar, faz o corte e coloca no forno. Ela ajuda a te trazer mais praticidade para o dia de assar, para o dia de produzir. Então, se você tem muita massa para assar, muita massa para produzir, quando você assa, né, a massa que já foi maturada a frio e já tá modeladinha e tudo, é mais fácil. Tira, coloca para assar, tira, coloca para assar. Isso facilita também a sua produção, tá bom? O sabor do seu pão vai ficar mais complexo, às vezes um pouco mais ácido, porque ele foi maturado a frio, né? Por quê? Porque existe uma produção maior de ácido acético pelas bactérias ácido-láticas do fermento natural, tá? Então, naturalmente, você vai ter uma massa com sabor muito mais complexo, que foi maturada por mais tempo do que se ela tivesse sido fermentada em temperatura ambiente até a hora de assar, tá bom? A maturação a frio, ajuda a disponibilizar nutrientes da farinha, especialmente quando você usa farinhas integrais, que elas têm muito mais nutrientes. Então, a maturação a frio vai ajudar a ter mais nutrientes naquela massa, porque as bactérias ácido-láticas vão ajudar na biodisponibilização desses nutrientes através de uma série de reações que acontecem enquanto a massa está lá esperando, maturando, né? A gente tem uma redução do ácido fítico, o que ajuda na biodisponibilização de uma série de vitaminas e minerais. Essa é uma das mágicas do fermento natural. Então, se você quer um motivo para você comer pães de fermentação natural, é o motivo nutricional. Não precisa de mais nenhum, né? Se você quer comer um pão muito mais nutritivo, que faz muito mais bem para sua saúde, coma um pão de fermentação natural feito adequadamente, sem adição de fermento biológico, maturado longamente na geladeira, feito com grãos integrais. Você vai ter um pão muito mais nutritivo no seu dia a dia e você vai fazer um bem enorme para a sua saúde física e mental. Por que mental? Porque é comprovado cientificamente que o que você come afeta até mesmo o seu humor. O que você come vai afetar o quê? A neuroinflamação. É isso mesmo. Então, se o seu intestino é inflamado, se você tem um monte de coisa inflamada no seu corpo, né, marcadores de inflamação no seu corpo, vai afetar a sua saúde mental, tá? Isso é muito importante e eu vou falar mais disso daqui pra frente, tá? Estudos estão comprovando isso. Quando a gente come comida de qualidade, quando a gente traz diversidade para nossa alimentação, a gente também melhora, além da nossa saúde física, a gente melhora a nossa saúde mental, porque elas estão conectadas, tá? Então, se tem um motivo para você comer pão de fermentação natural, é esse, tá bom? Aí eu tô falando aqui de nutrição, né? Quando a massa fermenta mais tempo, matura na geladeira, as bactérias ácido-láticas têm tempo de atuar e com isso elas fazem também com que a sua massa tenha um teor de glúten mais reduzido. Por quê? Porque o ácido vai quebrar as cadeias de glúten, tá? É também uma coisa comprovada que se você deixar uma massa lá fermentando infinitamente, né? Deixa ela lá fermentando horas e mais horas, o glúten vai ser deteriorado, sabe? Até acabar. A sua massa vai virar um líquido, uma papa, uma sopa. Por quê? Porque os ácidos vão acabar com esse glúten. Então, quanto mais tempo ela matura na geladeira, menor vai ser o teor de glúten desse pão. Não é para você falar, então, que eu falei que
o pão de fermentação natural é sem glúten. Não, senhora, não é. O que eu tô falando é que ele tem um teor de glúten reduzido porque ele é maturado na geladeira por mais tempo. Beleza? Então vamos lá. Que mais? Por conta do teor de glúten reduzido pela longa maturação, a gente vai ter o quê? Um aumento da digestibilidade. Uma das grandes vantagens de você ter o pão de fermentação natural maturado na geladeira é o aumento da digestibilidade, tá? Por quê? Porque vai quebrar as cadeias de glúten, vai diminuir o ácido fítico, né? Então isso tudo vai ajudar o seu organismo a digerir uma massa que já foi previamente digerida, está melhor fermentada, não é mesmo? E o teor de glúten mais baixo pela quebra das cadeias de glúten, né? Pelos ácidos do levain, tá? Então, alguns cuidados que você precisa ter quando você matura a sua massa a frio. Vamos lá. Primeira coisa, a farinha integral vai trazer mais acidez para sua massa. Ela vai ter um sabor mais forte, tá? Por quê? Por causa das bactérias que vão ser, assim, elas gostam do frio, tá? E a farinha integral ajuda vamos dizer, na promoção, no desenvolvimento de bactérias que produzem mais ácido acético, tá? E esse ácido acético vai trazer aquele sabor mais de vinagre para o seu pão. Então, se você pega um pão 100% integral, por exemplo, e matura ele na geladeira, ele vai ser mais ácido, né, com gosto mais de vinagre, do que se ele maturasse na temperatura ambiente mais rapidamente, uma temperatura mais quente, tá bom? Então lembra disso, a farinha integral vai fazer o seu pão ficar um pouco mais ácido se você fermentar esse pão na geladeira por conta das bactérias ácido-láticas que vão produzir mais ácido acético, tá bom? Vamos lá, olha só, mais um cuidado que você precisa ter quando você matura a sua massa na geladeira a frio, né? Se a sua geladeira é uma geladeira quente, fala assim, mas como que eu vou saber a temperatura da minha geladeira, meu Deus do céu? Você vai usar um termômetro de geladeira. Quando a geladeira é muito mais quente, você vai ter uma massa que vai demorar menos tempo para fermentar. Você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque senão você vai ter uma massa que vai passar do ponto. Fala, não, tá na geladeira, então tá tudo bem. Depende, você tem que controlar a temperatura da sua geladeira. Como que você vai controlar a temperatura da sua geladeira? Se você é meu aluno do meu curso online, você já sabe. Você vai usar um termômetro como esse aqui, ó. Um termômetro de geladeira, tá? Esse termômetro aqui é específico para geladeira e vai te ajudar, né, a entender a temperatura de cada prateleira da sua geladeira, porque as prateleiras da sua geladeira têm temperaturas diferentes também. Então, o único jeito de você saber exatamente a temperatura da sua geladeira é usando um termômetro de geladeira. Ah, mas eu posso usar esse termômetro aqui para ver a temperatura da minha geladeira? Esse termômetro é ótimo, ele é um termômetro de leitura instantânea, que ó, você aperta, ele aponta aqui, ó, tá vendo? Ó, tá? Só que esse termômetro aqui vai ler a temperatura da superfície. Quando você abre a sua geladeira, adivinha, o ar quente entra na geladeira e aí a temperatura da superfície vai subir. Então, ele não é o ideal para medir a temperatura da geladeira. Se você quer medir a temperatura da geladeira, compra um termômetro específico de geladeira. Esse termômetro é baratinho, deve custar uns R$30 e você vai entender exatamente qual a temperatura em cada prateleira. Eu tenho um em cada prateleira da minha geladeira. Por quê? Porque às vezes eu quero colocar no lugar mais frio, no lugar mais quente. Então eu tenho mais de um, tá? Mas se você quiser, compra um só, mede um dia a temperatura de uma prateleira, mede no outro da outra. E aí você vai saber exatamente qual temperatura a gente está falando. Lembrando, se a sua geladeira estiver mais quente, a sua massa vai precisar de menos tempo para maturar, porque senão ela vai passar do ponto de fermentação, tá bom? Que mais? Se a sua massa estiver muito fermentada na hora que ela entrar para a geladeira, você precisa colocar a sua geladeira mais fria. Por quê? Porque se a sua massa já entrou na geladeira muito fermentada, se a sua geladeira estiver lá a 8 graus, ela vai continuar fermentando mais rápido. E aí você corre um risco dela fermentar demais. Então, se ela fermentou muito em temperatura ambiente,
abaixa a temperatura da sua geladeira para 4 graus, para 3 graus. Às vezes você quer bloquear a fermentação e aí ela vai ficar lá maturando até a hora dela sair para ir pro forno, tá bom? Que mais? Se a sua geladeira for uma geladeira muito fria, né? Talvez você precise fermentar a sua massa um pouco mais antes de colocar essa massa na geladeira. Por quê? Se você não fermentar a sua massa direito e a sua geladeira for muito fria, você vai ter em suas mãos no dia seguinte um pão tijolão, porque ele não fermentou direito. Então, para você evitar que a sua massa para você evitar que a sua massa vire um tijolão na hora de assar, fermente essa massa adequadamente. Se você sabe que sua geladeira é muito fria, fermenta a sua massa direito antes de ir para a geladeira. Aí você só vai maturar a massa, porque a fermentação, né, o crescimento já aconteceu legal, tá? E você também pode, se a sua geladeira é muito fria, retirar a massa da geladeira e deixar ela fermentar um pouco mais fora da geladeira antes de colocar no forno para assar. E aí você também pode evitar o pão tijolão desta forma, tá? Mais um cuidado que você tem que tomar. Se você resolver usar farinha muito forte, o que é farinha muito forte? Farinha que tem muita proteína. O que é farinha que tem muita proteína? Você precisa ver um vídeo meu no meu YouTube que eu explico para você tudo que você gostaria de saber sobre farinha. E aí você vai entender o que é forte, o que é fraca, muita proteína, pouca proteína, integral, branca, diferença entre as farinhas, tá? Você quer saber tudo sobre farinha? Depois dessa aula você vai assistir um vídeo no meu YouTube que fala exatamente sobre isso. Mas farinhas muito fortes podem aguentar mais tempo de maturação a frio. Tem farinhas que são próprias para longa fermentação, tá? Que é realmente o que a gente quer, né? Quando a gente quer maturar a nossa massa na geladeira, é para ela fazer uma longa fermentação e trazer todos os benefícios da longa fermentação. Existem farinhas especializadas para isso. Farinhas muito fortes aguentam mais tempo de maturação, enquanto farinhas muito fracas aguentam menos tempo de maturação, tá? Se você fizer duas massas iguais, usando a mesma fórmula, com o mesmo fermento, no mesmo dia, na mesma temperatura, a única diferença é que uma tem farinha forte, a outra tem farinha fraca. A que tem farinha forte vai tender a aguentar muito mais tempo de maturação do que a que tem farinha fraca, tá? É muito importante você saber disso. Por quê? Porque na internet você vai ver galera falando: ah, eu deixei minha massa 48 horas na geladeira. Aí você vai lá e deixa a sua, e aí na hora que você vai assar, seu pão vira uma panqueca, não fica bom, fica ácido, fica horrível. E agora você já sabe por quê. Porque farinha não é tudo igual, né? Fermentação não é tudo igual. Então, ponto importantíssimo: farinhas fortes aguentam mais tempo de fermentação na geladeira, farinhas fracas aguentam menos tempo de fermentação na geladeira, tá? Então esses são os pontos principais da maturação a frio, da fermentação na geladeira, que eu gostaria que você soubesse. Se você souber esses pontos e internalizar esses pontos, isso já vai ajudar demais a sua produção e vai te ajudar, né, a entender melhor o que fazer quando você quer maturar a sua massa a frio e por que você vai maturar a sua massa a frio. Se você estiver gostando dessa aula, coloca aí um hashtag gostei, que eu quero saber. E coloca aí pra mim, se você faz maturação a frio, coloca aí: eu faço maturação a frio. Eu amo fazer maturação a frio, meus alunos sabem disso, né? Adoro fazer maturação a frio por todos os benefícios que ela traz para a massa e porque ela facilita a nossa vida tremendamente, né? Então é isso aí. Nós estamos falando aqui de segunda fermentação, agora a gente vai falar da segunda fermentação em temperatura ambiente, tá? Em inglês chama ambient, né? E a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a temperatura desejada da massa, TDM, tá? Em inglês, muita gente usa a sigla DDT, Desired Dough Temperature, que é a temperatura desejada da massa, que varia entre 24 e 26 graus Celsius. Para pães de fermentação natural, eu curto deixar minha massa lá pelos 26 graus. Por quê? Porque o fermento natural não é
fermento natural não é uma bomba de levedura como o fermento industrializado, aquele fermento de pacotinho, aquele fermento de tabletinho, né? Que é um fermento industrializado, que é levedura pura, uma bomba de levedura que faz sua massa crescer rápido. O fermento natural não é assim, ele tem uma quantidade de leveduras menor. Então, quando a massa é fermentada a mais ou menos 26 graus, ela vai ficar mais quentinha, vai promover a multiplicação das leveduras, o que vai ajudar você a ter uma massa que cresce melhor, tá? A massa que fermenta na temperatura muito quente, ela pode ter a fermentação descontrolada, tá? Começa a fermentar rápido, faz muita bolha, cresce, e se você não tem experiência ou não sabe lidar com isso, seu pão vai passar do ponto de fermentação. Então, tente manter a sua temperatura de fermentação entre 24 e 26 graus, tá? Como que você faz isso? Como que você sabe que sua massa tá a 24 ou a 26 graus? Fazendo assim, ó, né? Deixa eu ver qual temperatura que tá. Não temos essa capacidade. Você vai conseguir através disso aqui, ó, de um termômetro, especialmente esse que é um termômetro de leitura instantânea. Você aponta ele para a massa e ele vai ler a temperatura dessa massa instantaneamente para você. E aí você vai saber se ela tá na temperatura certa ou não, tá? Isso aqui você compra no Mercado Livre, tá? Tem muitos preços, ele tá variando de preço desde que começou a confusão no começo do ano. Ele varia de preço, eu já vi ele a 300 e tantos reais, já vi ele a 80 reais. Hoje a gente acha ele a 80 reais. Eu comprei esse meu, acho que por 39 reais, né? Mas é o que é, a gente tem que aceitar a realidade. E um termômetro como esse pode te ajudar a economizar quilos e quilos e quilos de farinha. Porque você tendo a temperatura controlada, né, da sua massa, você vai ter chances de ter resultados melhores nas suas fornadas. E antes que você me fale que, mas os antigos, a minha avó, a minha bisavó não usavam termômetro, fazia pães deliciosos. Antigamente não tinha termômetro de leitura instantânea. Hoje tem. Antigamente a gente não conseguia conversar, olha, tete a tete, pela internet. Hoje a gente consegue. Eu lembro, eu morei fora, morei nos Estados Unidos durante 10 anos. Eu conversava com os meus pais, com os meus amigos, por e-mail. Não tinha nem como conversar por nada que eu os visse. De vez em quando, aí eles começaram a poder mandar foto pra mim por e-mail. Olha como, tem muito tempo, né? Começaram a poder mandar foto por e-mail pra mim, pra eu poder vê-los em fotos. Não tinha jeito de mandar vídeo pela internet, não, né? Então, assim, cara, nós evoluímos. Temperatura desejada de massa para fermentação em temperatura ambiente, 24 a 26 graus Celsius, tá? Se você está trabalhando com pães rústicos, 26 graus é bem legal. Se você está trabalhando com massas muito enriquecidas, que precisam de muita fermentação, pode ser um pouquinho mais quente, tá? Temperaturas menores que 24 graus, pode fermentar seu pão a menos de 24 graus, mas ele vai demorar mais tempo a fermentar, tá bom? Quanto mais calor, mais rápida é a fermentação. Quanto mais frio, mais lenta é a fermentação. Não adianta ficar marcando tempo em relógio. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Seguinte, segunda fermentação, depois da modelagem, quando é feita em temperatura ambiente, ela é mais rápida do que a primeira fermentação, desde que a temperatura da segunda fermentação seja a mesma da primeira, tá bom? Então, o que significa? Se a sua primeira fermentação demorou 6 horas, a sua segunda fermentação vai demorar menos do que 6 horas, quando ela é feita na mesma temperatura ambiente, tá? Isso é importante você saber, beleza? Vantagens da segunda fermentação em temperatura ambiente. Primeira coisa, muito legal, você tem a possibilidade de observar as mudanças na massa ao longo do tempo para decidir melhor a hora dela ir para o forno, tá? Você também tem uma fermentação mais rápida, o que possibilita você ter um pão de fermentação natural pronto no mesmo dia que você começa, desde que você tenha começado esse pão mais cedo, né? Então vamos supor, você começou a fazer seu pão às 7 horas da manhã, né? Você pode ter um pão assado às 3, 4 horas da tarde, se você fizer toda a fermentação e todo o processo em temperatura ambiente, tá joia? O sabor do seu pão vai ficar mais suave
Então, se você não gosta do pão ácido, né, você vai gostar mais de um pão que foi feito e fermentado integralmente em temperatura ambiente. Ele vai tender a ter menor acidez, tá bom? E aí, mas não é só isso não, depende muito do seu fermento, das farinhas que você usa, não é só isso. Mas a temperatura ambiente vai te ajudar, né? Se você fermentar o seu pão o tempo inteiro em temperatura ambiente, isso vai ajudar a ter um sabor mais suave. Você vai perder uma série de benefícios da maturação a frio, mas você vai ganhar em tempo, vai ser um tempo menor de fermentação, você vai ganhar no potencial de poder observar as mudanças na massa até a hora de assar. Isso vai te ajudar a entender melhor o que acontece nessa massa, caso você nunca tenha feito pão e caso você não tenha nenhum tipo de método a seguir, né? No meu curso online, eu encorajo os meus alunos a fermentar os pães em temperatura fria na segunda fermentação. Mas lá dentro, eles têm acesso ao meu método, eles têm acesso a todas as explicações e todos os detalhes que eu passo. Então, eles têm como simplesmente optar pela segunda fermentação a frio, porque eles têm tudo que eles precisam lá para fazer essa fermentação a frio com sucesso, desde que eles sigam o que eu falo. Mas se você não é meu aluno ainda, eu recomendo que você faça a sua segunda fermentação em temperatura ambiente para você poder observar o que acontece nessa massa e talvez tomar melhores decisões antes de colocar essa massa no forno, tá? Vamos falar dos cuidados que você precisa ter quando você faz a sua segunda fermentação em temperatura ambiente? Então, olha só, primeira coisa, lembra, farinha integral fermenta mais rápido do que farinha branca, porque ela tem mais nutrientes. Então, se você tem uma massa que tem farinha integral, ela vai fermentar mais rápido, tá? Na temperatura ambiente. Se você tem mais fermento na sua massa, ela vai fermentar mais rápido, especialmente quando ela está em temperatura ambiente. Se você põe menos fermento nessa massa, ela vai fermentar mais lentamente. Mas mais fermento, menos fermento, eu não entendi por quê. Porque se está muito calor, você pode diminuir a quantidade de fermento. Ou se você quer ela fermente mais, se você quer que sua massa fermente mais tempo, você pode colocar menos fermento. Se está muito frio, você pode aumentar um pouco a quantidade de fermento, né? Então, por isso que eu tô falando isso, tá? Uma massa que tenha maior hidratação, mais água, ela tende a fermentar mais rápido do que uma massa mais forte, que tenha menos água, tá? A gente fala massa forte, aquela massa mais dura, que normalmente tem menos água ou é feita com uma farinha muito forte. Essa massa mais forte, com menor hidratação, ou que é feita com uma farinha muito forte, demora mais tempo para fermentar, tá bom? Temperatura. Se a sua massa está passando pela segunda fermentação em temperatura ambiente, você tem que considerar também a temperatura do seu ambiente. Se está muito quente, ela vai fermentar mais rápido. Se está muito frio, ela vai fermentar mais lentamente. E é nessa hora que você não pode olhar no relógio. Você tem que olhar para a sua massa, tá? Ela vai te dar os sinais que você precisa saber que ela está fermentando e que ela está chegando no ponto para ir para o forno. Quando a sua massa está sendo fermentada em temperatura ambiente, depois de modelada, você vai conseguir observar esses sinais. E eu vou falar esses sinais para você daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, então falei aqui dos cuidados que você tem que tomar, né? Agora, qual segunda fermentação é melhor? A segunda fermentação em temperatura ambiente ou a segunda fermentação em temperatura fria? Também chamada de maturação a frio. Então, depende do que você quer. Você quer mais sabor? Você quer mais tempo para trabalhar? Você quer organizar melhor as suas fornadas? Você tem um forno pequeno e tem muitas massas? Se esse for o caso, então você vai se beneficiar da maturação a frio. Se você quiser mais nutrientes na sua massa, se você fez essa massa com farinhas de boa qualidade, inclusive grãos integrais, você quer uma maturação a frio. Agora, se você quer fazer um pão mais rapidamente, se você quer poder observar tudo o que acontece na massa enquanto ela está maturando, se você quiser fazer um pão hoje, comer hoje, então você vai se beneficiar da fermentação em temperatura ambiente.
até a hora de assar. Depende de você, tá? Então, se você faz a segunda fermentação em temperatura ambiente, você vai conseguir também fazer um teste que chama teste do dedo, que é um teste em que você aperta a sua massa e observa o que acontece, né? E dependendo das conclusões, a sua massa vai te dar sinais que ela está pronta para o forno, tá? O teste do dedo acontece da seguinte maneira: você aperta a massa, solta e observa. Se na hora que você aperta ela está muito dura, resistente e volta muito rápido, ela não está pronta para o forno. Agora, se você aperta essa massa, ela volta lentamente, está bem macia, quase na textura de uma Maria mole. Se às vezes ela deixa assim um leve buraquinho, bem leve, ou se ela volta muito devagarzinho, né? Ela tá no ponto pro forno. Se você aperta e fica um buracão lá do seu dedo, ela já passou do ponto de fermentação, perdeu estrutura, tá? E aí você sabe que a sua massa fermentou demais. Nesse caso do buracão, assa do mesmo jeito. Se ela tá muito mole, coloca essa massa numa forma, faz um pão de forma. Coloca essa massa sobre uma forma maior com azeite, faz uns furos nessa massa, coloca azeite por cima, né? Coloca um alecrim, coloca um tomatinho, faz uma focaccia. Não joga fora, tá? Tudo é aprendizado. Os nossos erros são os nossos professores quando a gente fala de pão, quando a gente fala da vida. Errar não é o problema. O problema é insistir no erro, tá? Por isso que você tá aqui até agora junto comigo, porque você quer aprender, porque você está se capacitando para você aprender mais com os seus erros. O objetivo aqui não é você nunca errar. O objetivo aqui é você estar ciente de como você pode melhorar quando você errar, tá? Eu erro, você erra, meus alunos erram, todo mundo erra. Tem gente que não gosta de falar que erra não, mas erra, né? Só não erra quem não faz, tá bom? Agora eu vou falar para você quais são os sinais de fermentação que você pode observar na massa quando você faz a segunda fermentação em temperatura ambiente. Anota aí para você não esquecer nenhum, tá? Primeira coisa, antes de você começar a observar a sua massa, eu já falo, para de ficar só olhando para o relógio. Quem vai ditar a hora de assar essa massa não é o seu relógio, e sim a sua massa, beleza? Então agora vamos lá. Primeiro sinal de fermentação da massa de pão, aumento em volume. Ela aumenta no volume, significa que ela está fermentando, tá? Segundo, bolhas. Ela aumenta o número de bolhas ao longo do tempo durante a segunda fermentação em temperatura ambiente. Número 3, textura. A textura da massa que está sendo fermentada adequadamente vai ficando cada vez mais macia. Então, quando você toca uma massa que está fermentando em temperatura ambiente, você vai perceber que aos poucos, ela antes era resistente, aí ela vai virando um travesseirinho bem macio, tá? Com uma textura aproximada de uma Maria mole, tá? Não uma Maria mole muito mole, mas uma Maria mole. Ela tem que ter aquela textura mais molinha, tá? E uma dica, né? Algumas massas precisam ser colocadas no forno um pouco antes do momento total de fermentação. Ou seja, você precisa que ela entre no forno um tiquinho menos fermentada para que ela tenha um melhor salto de forno. Por exemplo, um pão rústico, tá? Um pão francês que precisa abrir pestana. Normalmente um pão que abre pestana entrou no forno um pouco menos fermentado do que era para estar. Por isso ele ainda teve força suficiente e ainda teve, vamos dizer assim, resistência, estrutura suficiente para abrir uma pestana, tá? Aí você fala, mas eu quero pestana, eu só quero pestana. Eu não só quero pestana não, e eu vou te contar uma coisa, eu prefiro os meus pães um pouco mais fermentados do que menos. Meu objetivo aqui não é ter pestana, meu objetivo aqui é comer um pão fácil de digerir, um pão delicioso, com uma casca que não seja muito grossa, no caso do pão rústico, né, e com um miolo macio. Eu tenho maiores chances de conseguir isso quando eu fermento a minha massa adequadamente. Se ela passar um pouquinho do ponto de fermentação, não me importa,
porque o que eu quero mesmo é um pão delicioso, nutritivo, crocante, leve por dentro, e quando eu fermento minha massa bem fermentadinha, eu tenho maior chance de conseguir isso. Quantos pães com pestana que eu já fiz que eram uns tijolões, e na hora de eu cortar, a pestana era tão dura que eu não conseguia nem cortar e ela quebrava. Que adianta você ter um pão com pestana se ele não tá bem fermentado? Então, assim, para você ter pestana, você tem que ter estrutura. Para você ter estrutura, sua massa tem que fermentar um pouquinho a menos do que ela devia. Mas se ela fermentar muito a menos, você vai ter um desastre. Você vai ter um tijolo que vai ter uma pestana, mas não vai ser bom, tá? Então, eu quero desmistificar essas coisas, essas vaidades, tá? Que atrapalham muitas pessoas de aprender a fazer pão, porque elas estão focadas. Eu quero uma pestana, em vez de focar em quê? Em aprender, em entender os porquês do pão, em fazer um pão delicioso, em fazer um pão nutritivo, em desenvolver ao longo do processo e valorizar seu aprendizado, tá? Então é isso. Outra coisa, vou falar aqui também, né? Algumas massas precisam fermentar muito, mas muito, muito, muito. Algumas precisam até triplicar ou até quadruplicar em volume para que elas entrem no forno e não cresçam mais. E para que o pão seja um pão leve por dentro. Falo disso de pães, por exemplo, pães muito enriquecidos, brioches, massas que sejam de pães de forma, né? Se o seu pão de forma fica rachando demais, é porque você não está fermentando esse pão de forma direito. Ele tem que crescer quase que totalmente fora do forno, para quando ele entrar no forno, ele não rachar. Porque senão ele vai ter um salto de forno, né? E aí quando ele tiver o salto, ele vai rachar no ponto de menor resistência. Então, como que você faz seu pão de forma não rachar? Deixa ele fermentar adequadamente antes de colocar no forno. Quando ele entrar no forno, ele vai dar uma inflada, mas ele não vai crescer tanto a ponto de explodir a área de menor resistência da membrana externa dele, tá bom? Então é isso. Tem massa que precisa fermentar um tiquinho a menos e tem massa que precisa fermentar muito antes de entrar pro forno, tá bom? Vamos lá. Pra gente caminhar aqui pro final da aula, eu vou contar agora para você qual é o tempo certo de fermentação. Recebo essa pergunta todos os dias, né? Qual é o melhor tempo de fermentação? Você sabe qual que é o melhor tempo? Qual que é o tempo certo de fermentação? Existe um tempo certo de fermentar uma massa? Então, se você é meu aluno ou minha aluna, você já sabe que não existe, tá? A única forma que eu tenho de prever um tempo de uma massa é quando eu faço a mesma massa sob as mesmas condições, na mesma temperatura, usando a mesma farinha, com a mesma umidade, no mesmo forno, usando tudo igual. E aí eu repeti essa massa tantas vezes naquele mesmo ambiente, com temperatura controlada, naquele mesmo forno, que eu consigo estimar um tempo para ela. Fora isso, eu não tenho como prever um tempo de uma massa de fermentação natural. Eu tenho como, assim, ter uma noção aproximada, mas esse tempo vai variar de acordo com o seu ambiente, de acordo com os seus ingredientes, de acordo com o método que você está usando. Se você faz segunda fermentação em temperatura ambiente, o tempo de fermentação é muito menor do que se você faz segunda fermentação na geladeira, a frio. Tá entendendo? Não tem como eu te dar um tempo certo. Por isso que é importante você ter conhecimento e você se capacitar, ter entendimento dos fundamentos que afetam a fermentação. Porque aí você sim vai conseguir entender melhor a sua massa e melhorar ainda mais os seus resultados. Beleza? Vou te dar aqui um resuminho bem rápido, mas se você quiser, no meu YouTube você tem diversos, dezenas, centenas de vídeos em que eu explico para você os fatores que afetam a fermentação. Eu te explico sobre hidratação e o que acontece com mais água, com menos água, tipos de água. Eu te explico sobre farinha, eu te explico sobre fermento, eu te explico sobre temperatura. Tudo detalhado em vídeos específicos. É só você procurar no meu YouTube que você vai achar. Mas eu vou te dar aqui algumas dicas rápidas para você entender, né, o que afeta o tempo de fermentação, tá? E aí você vai ficar parando de olhar no relógio e olhando mais para sua massa. Primeira coisa, mais quente, menos tempo. Mais frio, mais tempo. Mais fermento, menos tempo. Menos fermento, mais tempo. Mais água, menos tempo. Menos hidratação,
mais tempo. Mais farinha branca, mais tempo. Mais farinha integral, menos tempo. Farinhas muito fortes, mais tempo. Farinhas muito fracas, menos tempo. Modelagem muito justa, apertada, mais tempo. Modelagem solta, leve, ou nenhuma modelagem, como por exemplo a ciabatta, menos tempo. Beleza? Essas são as dicas que eu te dou para você pensar em tempo de fermentação. Não existe resposta pronta. Eu dou estimativas. No meu curso eu explico para os meus alunos as estimativas baseadas em quê? Na temperatura, no método que eu estou apresentando para eles, na farinha que eu estou usando, na quantidade de água que eu coloquei na receita, na atividade de fermentação, na quantidade de fermento. Tudo isso é interligado, por isso que eu consigo estimar um tempo para eles. Se não fosse isso, eu não ia conseguir estimar tempo para eles. É isso, pessoal, tá? Se alguém chegar para você e falar, é tanto tempo. Não acredita. Duvida. Se você joga truco, truca, tá? Tá bom? Então é isso, tá? E aí eu quero que você me fale se você gostou dessa aula. Escreve aí no comentário, #gostei, que eu quero saber, tá bom? Beijo, tchau!